pouquinho mais seguro, por favor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo, aqui debaixo ele força muito a garganta da gente, irmãos. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glorificamos a Deus, né, por mais essa oportunidade que nos dá o Senhor de estarmos aqui. Glórias a Deus, reunidos mais uma vez na presença do Senhor. Né? Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia. Glória a Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 20, da palavra do Senhor. Uma palavra, uma passagem bastante conhecida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bastante conhecida, a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 20. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Tinha eu que nos marcar uma outra palavra, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração e sabe o que nós precisamos. 2 Reis, capítulo 20, da palavra do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias e honra pertencem ao Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor que diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dizes a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirá a casa do Senhor. Amém? Senhor, Pai da glória, Deus de maravilhas, Deus santo, te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo, Deus, que tem o Senhor feito, Pai, em nossas vidas. E de caminho de pominha boticas, me dê papai arai de cama dai e por me que boi e verdes. Me pede terra be apai até pogomo do carro sui de ramai. Me quer poema inde homo do anai de hama sobe ramadesti. Olha de amahai por ramadahaso que oni ramadu comunal. Maria cai até por cavalia para carande. Lebraia ladre corre lipe nebre ladre hasui remedera mahadai deve comando yama labahai vedi que menina manando do yama hana sobre lama hasuki oi te pere comodore pede yama labahai vedi amana hajo omeni hasui amo gomanai remendai otero lipe cobra anda sobre labahai decane teto tutte ama anda suri ama anda séria, lembra tudo caminho, tudo caminharia sobre cai, Senhor, pedia socorria, e fica na terra, do que anda na nascei, me tocar as tive clama, tu que ama rapacai, pecobe, caído, tu te cantunya, de terraço, como durância, Senhor, ne alento, que andou, ria pepe, oigai, não canta nada, clube de caceia. Olha, homem, eu ponho o prumo de derraço, ria balaia. Eu decanto na namacebre nas minhas mãos e está o prumo. Onde que manava sobre, labra sede, remedava sobre. Ei, decanto repala pasteia. Ei, eu
coloca o prumo dentro da tua casa. Ei, decanta labassuri, anda labaxai. Vou colocar no manaia, no meu lugar, do meu jeito, labacia. Ei, canta, labassuri, canta labaia. Ei, também na tua vida, homem, vou colocar o prumo. Vai ser do meu jeito, porque tenho falado, remalabastele, canta, e tem se afastado muitas vezes. Mas eu vou colocar o prumo, viu? Ei, decama, mãe, que demoma na sobre labaia. Porque eu decanto rebassurianda labaia. Não desprezo os meus, eu amo. Ei, porque eu amo, eu coloco no prumo. Eu faço do meu jeito. Mas tu vai me glorificar, porque o teu chamado é grande. O teu chamado é Manasseh Labastei. Mesmo que hoje tu não crê, mesmo que hoje tu não acredite, mas canto rebaixar quando estiver lá, estiver abrindo a boca e a minha glória descendo, lembrarás desta noite. Ei, eu venho a derramar sobre a tua preocupação e as tuas lágrimas. Ei, não é do jeito dele, é do meu jeito. Satanás se levantou tentando se andar na tua casa, mas eu estou no controle. Eu estou na frente e mostrarei para ti, mulher. Ei, renasço e amancomanaya. Que manadas que ainda estou no controle. Que palavra surica ramada, rassuri canta rabai. Canta repassuri canta labastei. Eu sei que a irmã Maria tem passado por pecai batalhas espirituais e momentos que Satanás tenta calar. Mas olha, rassurianda lataia, mulher. Quando tu vem me louvar, mulher, ei, eu sei canta labassurianda labastei, me alegro, porque na tua fraqueza, mulher, tu louva com a tua alma. E eu recebo o louvor que sai da tua boca, rebassurianda labai. Glória a Deus, Senhor. Senhor, fica conosco, Senhor, e nos guia para a glória do teu nome, Senhor. Amém. A igreja poder sentar glorificando, exaltando a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. De queimar a história calabaço e cantarabai. Eu sei que é difícil, irmã Maria, mas se Ele está dizendo que Ele vem receber o louvor, se alegre. Se alegre, porque é na fraqueza que Ele aperfeiçoa a força. Rebassuricando na baia, irmão Heber, rebassuriamba na bastei, e cama na bassuricanta na baia. Eu via recanta na baixa, o Senhor recanta na baia, ligando o teu coração. Eu via o Senhor trabalhando, recanta de uma forma especial na tua vida, porque grande é o chamado. Talvez hoje o Senhor diz: esse pastor está louco, mas tu chegarás no momento que tu entenderás o chamado de Deus na tua vida. Deus trabalha como quer, decanta na baixa, a favor daqueles que Ele chama. Irmã, decanta na baixa, decanta na baixa, Maria, irmão. Eu via o Senhor colocando um prumo dentro da vossa casa. O Senhor vai colocar da maneira dele, do jeito dele, por amor às almas que tem o Senhor dentro daquela casa. O inimigo tentou se andar, irmão, o inimigo se levantou, mas diz: o Senhor é para cair, porque está no meu controle. Então somente marche, louve e adore, porque é quando tu louva eu trabalho, quando tu adora eu faço. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que baste. Que morre, que palavra sua trabalho. Que baste. Muitas vezes
Nós, irmãos, falhamos por causa da nossa, por causa da nossa pequenez, por causa das nossas fraquezas. E o que nós lemos na palavra do Senhor, irmãos, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. Ele disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, esta palavra ela chama muitas nossas atenções, porque se nós lemos no capítulo 17 em diante da palavra do Senhor, nós vamos ver, irmãos, que depois que Acás, o pai de Ezequias, dessa sepultura, o Senhor levanta Ezequias, e a palavra do Senhor, irmãos, começa dizendo que Ezequias, ele estabelece, ele ordena as ordens da casa do Senhor. Ezequias, irmãos, ele começa fazendo o que é reto, que é bom, que é agradável a Deus. E a palavra do Senhor também vai nos dizer que Acás, o pai de Ezequias, ele não fez o que era reto ao coração do Senhor. Ele andou como Decantalabash andou Jotão. Ele andou como andou Jeroboão. Ele andou como andou Decantalabash, Acabe e outros reis, desagradando a Deus. Mas o Senhor, irmãos, ele tem um propósito na minha e na sua vida, no meu e no seu lar, que muitas das vezes, irmãos, nós não compreendemos. Que muitas das vezes, irmãos, acontecem algumas situações e nós achamos que é por um acaso, nós achamos que é por coincidência, nós achamos que tinha que algo acontecer daquela maneira, e não é. Tudo há um propósito, tudo está no propósito de Deus. Nada sai, irmãos, do propósito do Senhor. Se nós humanos na terra pensando que sai alguma coisa do propósito do Senhor, do projeto do Senhor, estamos nós enganados. Porque, irmãos, você sabe qual é a palavra do Senhor. Eles tinham como base Davi. Todos os reis levantados, irmãos, depois de Davi, todos eles chegaram, ou fizeram, ou foram reto e justo como o meu servo Davi, ou foi injusto e não andou nos caminhos do Senhor como andou o meu servo Davi. Davi, irmãos, ele não foi só rei, não, ele foi exemplo. Ele foi exemplo para todos aqueles que sentavam no trono de Israel e de Judá. Por quê, irmãos? Porque Davi, ele tinha diante do Senhor, irmãos, um temor, uma obediência muito agradável a Deus. Davi, irmãos, ele errou os mandamentos, mas a diferença é que nunca Deus desagradou, irmãos, foi que todas as vezes que ele errava, ele reconhecia o seu erro. Ele descia diante do Senhor em súplica, em jejum, em oração, e dizia: Senhor, eu pequei. Ele nunca atribuiu a ninguém, irmãos, os erros dele. Ele nunca, irmãos, chegou e disse: pune alguém porque alguém errou, porque alguém fez algo errado. Não, ele todas as vezes, irmãos, ele decanta o rabassuriano da Lavachai, dizia: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, se for cobrar, cobra de mim. Você vê na palavra do Senhor, quando Davi, irmãos, ele ali se exaltou por causa do seu reinado, glórias a Deus, ele mandou que o exército contasse o povo, numerasse o povo. Ele viu que era desagradável aos olhos do Senhor, irmãos, que Deus corrigiu a terra. Morreu 72 mil homens, decanta numa passagem do anjo dentro de Israel. No mesmo momento, Davi, irmãos, olha para o céu e vê o anjo. Davi se preocupa. Davi, irmãos, então ele quer oferecer um sacrifício a Deus. Ele quer, irmãos, se decanta mostrar a Deus o seu arrependimento. Glória a Deus, Senhor. E os reis que faziam o que era reto, eles copiavam. Por quê? Porque havia os livros das crônicas, e nos livros das crônicas estava ali escrito tudo o que os reis fez diante do Senhor. E eles sempre encontravam os feitos de Davi diante de Deus. E é o que nós lemos. A palavra vai nos dizer que o Senhor, irmãos, ele
profeta e diz a ele: assim diz o Senhor, conserva a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque não viverás, porque morrerás. Uma coisa, irmãos, é ter o diagnóstico do médico. Uma coisa é o médico chegar e dizer: olha, está assim a sua saúde. Pela medicina tem um limite, chegou o limite, não tem mais jeito. Aí nós podemos ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, tu que criaste a medicina, Senhor, tu é o médico dos médicos, Senhor, a medicina disse isso. Mas e o Senhor? Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu quero ser um testemunho na tua presença. Eu quero que as pessoas vejam em mim, Senhor, um testemunho diante de ti, que tu me curaste, que tu me libertaste. E quantos testemunhos hoje nós temos? Pastor Eusébio é um deles, diante do Senhor, como todos nós somos. E Deus, irmãos, Aleluia, Senhor, glória a Deus. Naquele momento, ele ouve o profeta, e a Bíblia está dizendo que ele vira o rosto para a parede. Então ele começa a chorar. E ele diz: Senhor, se achar por bem, Senhor, lembra de mim quando eu finjo que era reto os teus olhos. Andei em temor, Glória a Deus, Senhor. Nós vamos ver hoje no capítulo 17 que Ezequias, ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele consertou o altar, ele apoiou o povo a adorar novamente o Senhor, ele levantou o altar do Senhor, ele levantou os levitas, os turnos dos levitas para adorar o Senhor. Ele mesmo ia à casa do Senhor para adorar. Ele mesmo reinava, irmãos, não na direção do homem, mas na direção direcionada por Deus. Deus, irmãos, se agradava do reinado de Judá. Deus se agradava, irmãos, daquele homem que antes de dar um passo dizia: Senhor, eu posso caminhar. Antes, irmãos, de pegar um caminho, ele dizia: Senhor, é este o caminho que tu tem para mim, Senhor. Ele, irmãos, não fazia nada que fosse para desagradar ao Senhor. Glória a Deus, Senhor. Senhor, em todas as maneiras. Sabe, com isso, o reinado de Ezequias cresceu. O reinado de Ezequias, irmãos, ficou muito próspero. A casa real, irmãos, foi um lugar, irmãos, aonde habitavam os maiores tesouros. Ele juntou riquezas e riquezas dentro de Judá. Riquezas, irmãos, de Canta Baixa, que os inimigos começaram a olhar de longe e dizer: por que este homem está assim? Por que este reinado está tão próspero? Por que este reinado lhe caminha tão bem? E o rei da Síria então manda homens ir até ali Judá e investigaram o rei. Mas chegaram, irmãos, com elogios, trazendo elogios ao rei. E o rei se alegra, porque hoje as pessoas querem que seja amassageado o seu ego. As pessoas, irmãos, se nós pegamos uma palavra que as pessoas dizem: não, a palavra é dura, talvez nunca mais volte à igreja. Mas se a palavra, irmãos, vem dizendo: não, Deus se agrada de ti, homem, Deus se agrada de ti, mulher, mesmo ela estando, irmãos, enfiada no pecado, enfiada no erro, nos vícios, enfiada em tudo aquilo que é errado, Deus diz: mas se a palavra vem dizendo para ela, Deus se alegra. Eu estou massageando o ego. E quando eu massageio o ego, irmãos, o espírito, ele já sai. Por quê? Porque ele sabe que a carne vai crescer. Ele sabe que a carne vai se exaltar. E a carne de Ezequias se exaltou. Irmãos, o rei que a Bíblia está dizendo que fez o que era reto diante do Senhor. Agora, por causa de alguns elogios, por causa da sua riqueza, ele deixa, irmãos, de agradar a Deus para agradar aos homens. E ele, irmãos, abre a sua casa real para mostrar os seus tesouros, para mostrar as suas riquezas. E o Senhor desagrada daquilo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, trazendo para nós esta palavra, muitas das vezes o que o Senhor te dá não é para te exaltar, é para cumprir uma promessa. Se Deus entrega algo nas suas mãos, material, financeiro, conjugal, seja o que for, Ele não está fazendo isso para que você venha se exaltar. Ele está fazendo isso para cumprir uma promessa. Porque em algum momento Ele falou que ia fazer na tua vida.
Ah, pastor, mas eu nem era da igreja. Como que ele falou? Ele falou a Abraão: por tua casa todas as famílias da terra serão uma bênção. Foi promessas feitas ao patriarca, foi promessas feitas lá atrás, que o Senhor está cumprindo hoje. Mas muitas das vezes, irmãos, as bênçãos, ela torna para nós algo de avareza, porque nós não conseguimos, irmãos, administrar a nossa vida espiritual. Nós não conseguimos administrar o nosso espírito, e deixa por momento nós se corrompemos. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Esse aqui vem caminhando, irmãos, ouvindo e fazendo da maneira que Deus se alegrava. Mas quando ele olhou tudo o que estava acontecendo, ele achou que era por mérito dele, por ele ser um bom rei, por ele ser uma boa pessoa. Então, irmãos, ele falou: não, os outros têm que ver. Não, as pessoas lá fora, a Síria e outros reinados, têm que saber o que eu tenho aqui dentro, tem que saber quem eu sou aqui dentro, tem que saber, tem que ver, tem que me respeitar por isso. Não, igreja, a palavra do Senhor não é assim para nós. Se Deus fez algo na tua vida, abaixa a tua cabeça e diga: Senhor, obrigado. Se alguém me te exaltar, diga: não, para trás de mim, Satanás, porque o que o Senhor me deu não é para me exaltar, mas é para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado, porque ele é bom, maravilhoso e santo. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Mas muitas vezes nós nos exaltamos nas nossas vias. Irmãos, tem pessoas que se exaltam por tão pouca coisa, e de repente o Senhor já vem e, como disse, já corta as asinhas. Tipo: não, filho, não é para voar, não. Não é, filho, para se exaltar, não. Não é, filho, para se achar grande, se achar que é melhor. Não, filho, o que eu estou fazendo é porque eu estou cumprindo uma promessa. Eu estou cumprindo na tua vida algo que eu prometi lá atrás, e hoje vejo eu por bem cumprir. Mas cuidado, filho, porque o que eu dou ninguém toma. Está escrito: o que eu dou eu não tomo de volta. Mas o cuidado do mundo pode te afastar de mim, e depois que se afasta de mim, não é eu que tiro, é Satanás que te engana e te rouba. Porque muitas vezes, irmãos, nós pedimos algo ao Senhor, e muitas das vezes pedimos: Senhor, eu quero te servir melhor, eu quero fazer melhor, eu quero, Senhor, viver mais para ti, ser mais para ti. E o Senhor abre a porta, o Senhor abençoa. Vamos falar de material, vamos falar de um automóvel. Quantas vezes, irmãos, nós somos para a igreja a pé? Quantas vezes nós somos de carona pela bondade do irmão que ia também para a igreja? Mas nós pedimos: Jesus, me dá, eu preciso, tu sabe, tu vê, ainda falamos com Deus, tu vê, Senhor, a dificuldade. Senhor, olha como está difícil. O Senhor olhando lá de cima, dizendo: eu conheço o teu coração, mas eu sou bom. O Senhor entrega. Glória a Deus, Senhor. E quando o Senhor entrega, duvida a prioridade ser ele. Não é mais. Por quê, pastor? Porque eu achei que eu estava enganando a Deus, estava me enganando a mim mesmo. O Senhor, ele viu a minha necessidade, ele fez pela bondade que ele é bom, maravilhoso e santo. Mas o meu coração me enganou, porque agora, do mesmo jeito que eu podia ir para a igreja, eu também posso ir para a casa do vizinho, do amigo, do parente. Eu também, da mesma forma que eu podia ir para a igreja, eu posso ir na casa do irmão jantar, eu posso ir na casa do irmão fazer isso, fazer aquilo. Ai, quando eu lembro do culto, já passou da hora, não tem mais como eu ir. Ai, eu vou chegar atrasado no culto, mas na festa antigamente chegava
Glória a Deus, Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos como Ezequias. E aí o Senhor aperta um pouco as nossas situações. O Senhor toca um pouquinho. Aí nós lembramos, porque nós sentimos dores. Quando o profeta chega até ele, o profeta, irmão, João mede distância para falar com o rei, com o monarca, porque o povo temia Isaías. Irmãos, o povo sabia quem era o filho de Amós. Trazendo para nós, pastor Rafael, pastor Márcio, pastor Eusébio, missionárias, diaconisas diante do Senhor, trazendo para nós a vida de Isaías. Não era somente uma vida polida, mas era uma vida temida também diante do Senhor. Irmãos, as pessoas, quando via o profeta vindo de longe, irmãos, já começavam a se agoniar e dizer: será que é de paz a vida dele? Muitas das vezes iam até o profeta e perguntar: é de paz, profeta, a tua vida? Ele dizia: sim, é de paz, mas o Senhor manda cobrar, o Senhor manda corrigir, o Senhor manda pôr no prumo, o Senhor manda consertar a tua vida. Glória a Deus, Senhor. E pelo temor que o povo tinha, irmãos, o povo muitas vezes se consertava. Nos nossos dias, nós, como pastores, obreiros da casa do Senhor, muitas das vezes as pessoas zombam ainda quando nos veem. As pessoas, em vez de olhar para nós e dizermos: não, lá vem o homem de Deus, vamos respeitar o homem de Deus. Você pode ver, irmãos, alguns anos atrás, quando você chegava num ambiente que estava ali, irmãos, pessoas ímpias, e elas às vezes estavam falando palavrões, besteiras, como dizem lá fora, que chegava uma pessoa que eles conheciam, sabiam que era uma pessoa temente, obediente a Cristo, eles mudavam a sua conversa, porque eles diziam: olha, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, não, nós não podemos estar falando palavrões aqui não. Eles respeitavam a tua presença, eles respeitavam a tua pessoa, onde você estava. Mas nos nossos dias, igreja, muitas das vezes as pessoas zombam. Você sabe por quê? É por causa da maneira de nós vivemos, é por causa da maneira de nós estamos lá fora. Em vez de sermos um testemunho, somos testemunho de escândalo muitas das vezes. Muitas das vezes, irmãos, não abrimos a boca para profetizar, não abrimos a boca para corrigir, para inaguir palavras de conserto, mas abrimos a boca para desagradar a Deus. Então por isso que hoje mudou o conceito, por isso que hoje, irmãos, as pessoas olham e dizem ao crentinho, ao pastorzinho, ao irmãozinho, nos diminuiu um pouco mais, mas muitas das vezes é por nossa própria culpa, por causa da maneira que nós vivemos. Eu sempre vou dizer isso, irmãos, pastores, aonde quer que esteja, honre o teu chamado, honre aquilo que Deus colocou sobre você, sobre mim. Comece nas madrugadas honrando o teu chamado, descendo de joelhos, estando na presença do Senhor. Esquecer um pouco, irmãos, a fome da carne, e decanta lá basculhando ela baixa, ter mais fome de espírito e jejuar um pouquinho mais. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Quando abrimos a boca, abra a boca com palavras de profecias, com palavras de conserto, com palavras, irmãos, para que as pessoas venham temer o nome do Senhor. E quando o profeta fala, ele não pensa duas vezes. O profeta fala: conserta a tua vida, põe no prumo teu lar, porque tu morrerás, não viverás. Ele não, você pode ler a palavra, ele não, irmãos, pestanejou, não. Ele virou para a parede, porque ele disse, quem disse foi o profeta Isaías. Ele vira para a parede e começa a chorar, mas não é o choro que hoje te mostra o arrependimento e amanhã mostra que você não se arrependeu nada, que você queria só comover, negando a basculha que estava do teu lado, a pessoa que estava do teu lado, você só queria comover com as lágrimas que saíram de você. Não foi uma lágrima de sinceridade, de arrependimento, porque Ezequias, irmãos, quando ele chorou de arrependimento, e ele disse: ah, Senhor, lembra de quando eu andei
eu fiz o que era reto, eu fiz o que era justo diante do Senhor. Ele trouxe Glória a Deus, Senhor. Aquilo que quando, irmãos, o seu pai corrompeu o altar de Jerusalém, o altar de Judá, ele, irmãos, foi lá e consertou. Quando o povo estava saindo dos princípios de Deus, se afastando dos caminhos do Senhor, ele foi lá e trouxe de volta. E quando os levitas choravam, porque não tinha mais a ordenança dos turnos da madrugada, ele foi lá e pôs em ordem os levitas. São 12 tribos, são 12 levitas, para estar nos 12 turnos, para completar a obra de Deus, para que o fogo do altar não se apagasse, para que a presença de Deus não se afastasse. Glória a Deus, Senhor. E o Senhor levou em conta. O Senhor olhou para ele e olhou para Isaías, que Isaías entregou o recado e ele virou as costas e foi embora. E o Senhor disse a Isaías: Isaías, volta, Isaías, porque eu ouvi a oração de Ezequias, eu vi as tuas lágrimas. Volta e fala para ele que eu vou curar, que eu vou acrescentar a ele mais 15 anos, que eu vou dar vitória sobre os seus inimigos. E o profeta voltou até ele, irmão, da maneira que o Senhor disse. E para nós, nos nossos dias, muitas vezes nós não damos crédito. O Senhor diz de uma forma, nós, irmãos, ignoramos. O Senhor fala de outra, nós ignoramos. Por que a palavra vem muitas das vezes, irmãos, que nós chamamos de correção? É porque quando o Senhor está falando também de bênção, nós não damos crédito, porque nós só queremos receber, nós só queremos nos apegar ou se achegar, irmãos, às bênçãos. Nós não queremos nos achegar ao abençoador. E que nós precisamos todos os dias. É sempre, irmãos, por que nós devemos orar todos os dias? Por que nós devemos, irmãos, que jejuar sempre? Por que nós temos, irmãos, que ter um depósito diante do Senhor? Nós temos que ter um depósito de oração. Porque vai, irmãos, que acontece alguma coisa em nossas vidas e nós ficamos 2 ou 3 dias sem orar. Mas nós temos um depósito que nós passamos horas e horas de madrugada diante do Senhor. O jejum da mesma forma, talvez por causa de um problema de saúde, nós vamos passar alguns dias sem poder jejuar. Mas nós temos um depósito. Nós jejuamos alguns dias mais. Nós não ponhamos empecilhos para jejuar e para orar diante do Senhor. Nós não ponhamos empecilhos para na madrugada estar no altar colocando a lenha, colocando muitas das vezes, irmãos, olha como Deus trabalha, como Deus faz. A lenha, irmãos, ela acende o fogo. A lenha, irmãos, ela serve para que o fogo mantenha aceso. Mas o cristão, ele vai na madrugada diante do Senhor, ele começa na glória, ele começa a se expressar diante de Deus. De repente, irmãos, vem o fogo aceso diferente. Como assim, pastor? Ele não vem e coloca lenha, ele vem e derrama lágrimas. Mas quando ele derrama lágrimas, o fogo é aceso, o fogo do Espírito é aceso, e o crente se levanta, dando glória, aleluia, porque é assim que Deus faz. Glória a Deus, Senhor. Mas nós, muitas das vezes estamos em falhos. Nós estamos, irmãos, muitas das vezes só olhando para os materiais, esquecendo, irmãos, que a lenha do cristão não é pego na mata, não, meu irmão Maria. Não é pego, irmãos, no lenheiro, não. Ele é do altar, ele é na beira do altar. Pastor, lá na minha casa não tem um altar como esse, mas tu fez o pé da tua cama como um altar, tu fez um cantinho na sala, do lado ali do sofá, talvez, do lado do canto da vassoura da banha, o teu altar. Então, quando tu abre a boca naquele lugar, o céu se abre, Deus derrama fogo e acende o teu espírito. Glória a Deus, Senhor. Como estamos? Será, irmãos, se a profecia viesse
pessoa que se exaltou, mas ele se arrependeu. Uma pessoa, irmãos, que se achou grande, mas viu que era pequeno. E o Senhor disse a ele: eu vi as orações de Ezequias, eu ouvi as orações e eu vi as tuas lágrimas. Será, irmãos, que o Senhor fala para mim, para você, conserve? Quando o Senhor fala para mim, para você, conserve, é porque tem nada que está fora do prumo. Quando Ele diz para mim, para você, Ele conserta, põe no prumo a sua vida, é porque Ele sabe que alguma coisa está fora. O que é o prumo aqui? Todos conhecem o que é o prumo, né, pastor Rafael? Glórias a Deus, você coloca ele aqui, ele tem que descer reto. Se é nessa parede, ela não pode ter barriga, ela não pode ter curva, tem que ser reto. É assim a vida de um cristão, é no prumo. Por que Jesus fala que vai para o prumo? É porque Ele quer um conserto. Ele quer que nós estejamos, irmãos, retos. Ele quer que nós sejamos, irmãos, puros, de alma e espírito para Ele. E muitas vezes nós não estamos assim. Nós sabemos, irmãos. E nós sabemos quando nós não estamos no prumo. Como assim, pastor? Nós sabemos por quê? Porque quando nós dobramos o joelho, nós não sentimos mais a casa. Nós sabemos que quando nós estamos, irmãos, fora do prumo, não temos, nós podemos ficar hora ali, não tem palavra. E não tem palavra, irmãos. Que nem que nós negamos para pastor, que nós arrastamos, apertamos olhos para ter lágrimas, que vai comover o coração do Senhor. Você não sente a presença, você não sente a vontade de dar glória, você não sente negando lá basuriana, lá baixai, a vontade, irmãos, de falar mistério. Então nós podemos entender que nós, quando nos precisamos de nós olharmos para nós, olharmos, irmãos, e analisarmos, porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos desse jeito. O Senhor, Ele olha para nós como Ele olha para Ele, olhou para Ezequias. O Senhor, Ele olha para nós, irmãos, da mesma maneira. E muitas das vezes, irmãos, Ele fala para nós, mas nós que não demos crédito, nós que não demos ouvidos, nós que achamos que vamos viver e nós de qualquer maneira está bom. Não, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Se o Senhor está falando para nós, conserta. Vamos ver aonde estamos errados. Talvez seja o coração. Porque o nosso coração muitas das vezes é enganoso. Talvez seja a nossa maneira de agir com as pessoas, de ser com as pessoas. Ou talvez, irmãos, é até a nossa maneira de nós servirmos a Deus. Estamos vivendo de uma maneira que queremos que Deus se agrade. Mas Deus não está agradando por quê? Porque nós precisamos nos consertar, precisamos nos polir, precisamos, irmãos, nos colocar mais de joelho. Esta é a palavra. Você olha, irmãos, o que Deus faz, o depósito que Ezequias tinha. Que Ezequias, irmãos, ele não tem muitas horas de oração, mas ele tem palavras retas diante do Senhor. Mas muitas das vezes nós não conseguimos, porque nós precisamos estar nesse conserto. Precisamos nos consertar um pouco mais. Precisamos descer um pouco mais. E arrependimento. Arrepender das nossas ações. Arrepender das nossas atitudes. Arrepender, irmãos, da maneira de nós estarmos dizendo que estamos servindo a Deus. Porque muitas das vezes nós estamos enganando a nós mesmos, achando que estamos fazendo o melhor. E o melhor está longe de acontecer. O melhor está longe de nós fazermos. Por quê, pastor? Porque nós estamos em falha. Então nós vamos consertar as nossas vidas. Vamos nós observar mais as nossas atitudes. Quando o Senhor fala para mim, para você, segue este caminho, vamos por ele, não vamos olhar as pedras, não vamos olhar os espinhos, não, é a
mas a Bíblia diz que a verdade é o caminho que conduz à vida eterna. Se Jesus está falando para mim e para você, ei, pega a esquerda, não vai para a direita não, parece que o caminho é bom, parece que o caminho é reto, mas não é. Lá na frente você não está vendo as pedras, mas quando você estiver na metade dele, ei, Satanás vai se levantar porque ele tinha feito uma armadilha e você caiu. É isso que Deus está falando para nós. Mas quando nós, irmãos, olhamos para o caminho apertado, que muitas das vezes, irmão, nós vamos ter que se virar do lado e murchar um pouquinho para nós atravessar, você pode ter certeza que a glória do Senhor vai aparecer naquele caminho. Você pode ter certeza que a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Por quê, pastor? Porque quando o irmão da canta lá, vassouriando lá, baixai, eles entregaram o templo ao Senhor, irmãos. Ei, foi preparado o melhor hino diante do Senhor, um hino que levou, irmãos, 7 anos em lágrimas, em choro, em jejum e oração. Mas quando eles abriram a boca para louvar, a glória desceu, manifestou o Senhor. Uma oração, irmãos, de Salomão no pátio, levando a vassourianda lá, baixai, no templo, poucas palavras, mas a glória foi manifesta. Mais uma vez, o povo caiu, porque não suportou a glória de Deus. Glória a Deus, Senhor. Porque Aleluia. hoje nós não sentimos por causa de nós mesmos. Porque nós estamos precisando, irmãos, nos preparar mais para oferecer algo para Deus. Nós estamos, irmãos, precisando orar um pouco mais para nós louvar a Deus. Precisamos jejuar um pouco mais em oração e súplica, para no momento da mensagem se manifesta o poder e a glória do Senhor manifestar na igreja. Glória a Deus, Senhor. É necessário que a igreja, unanimamente unidos, também vamos orar, vamos jejuar e vamos dizer: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, mostra-me a tua glória. O Senhor vai dizer, como disse a Moisés: Moisés, fica atrás da penha. Quando eu passar, tu vai me ver de costa, mas quando tu me ver, a minha glória vai ser manifesta na tua vida. Glória a Deus, Senhor. Mas a igreja precisa também. A igreja precisa dizer: Senhor, eu quero ver tua glória. Eu quero ver o teu manifestar. Senhor, na vida do irmão que vai pregar, manifesta hoje, Jesus. Na vida da irmã que vai louvar, manifesta hoje, Senhor. Mas muitas vezes, irmão, nós vamos para a igreja com raiva do irmão. Nós vamos para a igreja dizendo: eu estou magoado, eu estou chateado com o irmão. Mas quando dobra o joelho, eu estou dizendo: Jesus me perdoa, Jesus me perdoa, eu sou falho, Senhor. Quer dizer que tu é falho e teu irmão não é? Quer dizer que tu é falho e o teu irmão não é, que não possa falar contigo? Mas da mesma forma que o lecão para baixo, você está dizendo: Senhor, me perdoa. O irmão está dizendo: Deus, me perdoa a minha falha que eu cometi, Senhor. Aí o Senhor vai dizer: Rebassuriando ela baixar. Qual vai sair? Rebassuriando exaltado. Aquele que teve coragem de dizer: Senhor, perdoa a minha falha com o irmão, com a minha irmã, Senhor. Como aquele que vai dizer: Senhor, eu vim chateado, eu vim magoado, mas me perdoa, Senhor. Mas não consegue dizer para o irmão: perdoado está. Você vê como que é servir a Deus? Irmãos, muitas vezes nós não sentimos o toque do Senhor por milímetros, por coisas, irmãos, milímetros que está aqui dentro, que eu não consegui liberar, que eu não consegui dizer: deixa para lá. Chegar no irmão abraçar, chegar no irmão abraçar, dizer: ei, como é bom te ver, como é bom estar contigo na casa do Senhor, como é bom nós dois manifestar
Glória a Deus, limite, Senhor. Igreja, servir a Deus, sem limite. Então vamos, irmãos. Ezequias, ele tinha um depósito diante de Deus. E esse depósito fez a diferença na vida dele. Que naquele momento que ele disse: Senhor, perdoa. Senhor, lembra de quando eu andei reto diante do Senhor. Ezequias, irmãos, ele tinha um depósito. E o Senhor perdoou ele. Naquele momento, Jesus perdoou. E acrescentou a Ezequias mais 15 anos de vida. E os seus inimigos, irmãos, decantando abaixo, Deus deu vitória ao reinado de Judá. E se você continuar lendo a palavra do Senhor, irmãos, que ele levantou da cama e ele foi à casa do Senhor agradecer, e ele canta lá basurianda, lá baixai, e ofereceu um sacrifício a Deus de gratidão. Como é o Glória a Deus, Senhor. Que nós temos oferecido em gratidão diante do Senhor. Encerro a mensagem com essa pergunta para mim e para você: qual é a nossa ação de gratidão a Deus? E pedindo a Ele: Senhor, no próximo culto, manifesta, Senhor, mas manifesta em mim primeiro, Senhor, porque o meu coração está aberto e puro e reto para te adorar. E você vai ver que o culto que você vive vai ser diferente, porque o seu coração foi vazio do homem, mas preenchido pela glória de Deus. Glória a Deus, Senhor. Esta mensagem no teu coração esta noite, e você possa glorificar e exaltar o Senhor, porque Ele é bom, maravilhoso, certo. Deus, palmas para o Senhor.